dia 14 de novembro, sol se pondo, final de sábado, daqui a pouco será domingo, uma nova semana, e aqui queremos estudar a lição número 11, sobre a aliança. Vamos então fazer nossa oração. Santo e grande Deus que está nos céus, abençoe-nos agora neste estudo, a respeito da aliança que Deus fez conosco, de nos salvar outra vez para a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Vamos aqui então ver o verso. Eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31, 31. A questão da aliança, ou das alianças, é simples de entender. Só houve uma aliança. Ela teve vários momentos em que ela foi reafirmada e foram feitos acréscimos. Mas a aliança inicial, que foi feita com Adão e Eva, que está aqui comigo, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, que é Jesus Cristo. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui está falando de uma aliança. Satanás estava regozijante. Esse foi o dia em que caiu Adão e Eva em pecado, em que Satanás derrubou Adão e Eva. Satanás estava comemorando a queda de Adão e Eva, pensando assim: bom, agora eu peguei Deus, porque Deus vai ter que matar eles para cumprir a sua promessa. E se ele matar, ele vai provar que ele não é o Deus de amor. Mas se ele não matar, ficará provado que ele também não é um Deus de justiça, ele não tem saída. E naquele dia, Jesus veio lá, o Salvador, e falou essas palavras: porém inimizade entre ti, ou seja, Satanás, a serpente, e a mulher, a igreja, né? Entre a tua descendência e o seu descendente, o descendente da mulher, que sou eu, Jesus Cristo, ele disse. E eu, Jesus Cristo, te ferirei mortalmente, e tu me ferirás no calcanhar. Ou seja, eu serei morto na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Isso não disse ali, mas seria assim, né? Então esta foi a aliança inicial. Atenção, muita atenção. Esta aliança e todas as outras foram fundamentadas, foram feitas baseadas na lei de Deus, nos 10 mandamentos. Sim, mas Adão e Eva não tinham ainda os 10 mandamentos? Tinham, sim. Não estava escrito em tábuas de pedra. Mas eles sabiam que não podia furtar, que não podia roubar, que não podia adulterar, que não podia matar, que não podia adorar outros deuses, etc. Isso tudo, né? Tanto que transmitiram para os seus descendentes. Então esta aliança que foi estabelecida ali, foi baseada na lei, ali houve o sacrifício que simbolizava a futura morte de Jesus Cristo, né? Então essa é a aliança inicial, e sempre foi a mesma. Houve alterações, mas a aliança sempre foi a mesma. Ou seja, resumindo essas alianças todas: eu perdoo vocês, eu vou morrer por vocês, eu perdoo vocês, vocês estão perdoados. Agora, por sua vez, vocês perdoados devem aceitar o perdão e devem me obedecer para serem transformados. Em resumo dos resumos, esta é a aliança. Então, mas em vários momentos foram feitas alianças, tipo, por exemplo, com Noé, né? Com Noé, depois do dilúvio, foi feita uma aliança. Deus disse assim: nunca mais destruirei a terra por meio de água. E eu vou te dar um sinal para você se lembrar, que é o arco-íris. Até hoje nós temos o arco-íris, que é o efeito dos raios do sol por meio de minúsculas gotículas de água, né, o vapor de água. Está aí o arco-íris, para nós fazer lembrar que por água não seremos mais destruídos. Por fogo, sim, mas por água não. Foi feita uma aliança com Abraão, não é? Deus
pediu que Abraão saísse da terra dos seus parentes, ele saiu e Deus lhe prometeu, eu serei o teu Deus, né? E você vai ter uma descendência, você vai ter um descendente e uma descendência, que vai ser Isaac, né? Isaac foi o descendente de Abraão, foi o filho de Abraão. E desse descendente haverá uma descendência que será um grande povo. E desse povo virá o rei Davi. E o descendente de Davi será o grande rei, Jesus Cristo, né? O rei. Então ele tem uma herança. Sim, uma herança seria aqui em Canaã, mas essa não é a grande herança de Abraão, e sim a nova terra, né? E abençoarei as famílias da terra por meio de ti. Você será uma bênção para a terra. Essa foi a aliança feita com Abraão, né? Então, o ponto principal da aliança feita com Abraão é a vinda do descendente, Jesus Cristo, que cumpriria aquela aliança feita com Adão e Eva, que ele viria morrer pela raça humana, para perdoar a raça humana, não dar um perdão barato como aquele que Satanás imaginava. Bom, se ele é perdoar, isto não é justo, não é justiça. Isto é amor, mas não é justiça. Se ele não perdoar, então não tem amor, só tem justiça. Mas aqui Deus fez com que houvesse os dois. A justiça caiu sobre mim, eu, Jesus Cristo, eu vou sofrer por vocês, né? E aí eu tenho o direito de perdoar vocês. E agora eu quero ver Satanás falar mal de Jesus Cristo. Ninguém pode, né? Ninguém pode condenar a Deus por causa do perdão. Ele pode nos perdoar. E nós fomos todos perdoados. Agora, o que tem que acontecer é que nós aceitemos o perdão, né, pela fé. Isso é a graça. A graça, não, vocês já estão perdoados. Mas, se vocês não aceitarem o perdão, então ele se torna inválido, inútil para aquele caso, né? Esta foi a aliança feita com Abraão. Esta aliança quase custou o filho de Abraão, né? Porque Deus reafirmou esta aliança quando pediu que Abraão sacrificasse seu filho. E no momento, na hora H do sacrifício, Deus, não, Abraão, não. Ali está o cordeiro. Quem vai morrer não é Isaac, e sim Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Temos também aqui a aliança no Sinai. A aliança no Sinai é uma reafirmação da antiga aliança. Quando Deus deu aqui os 10 mandamentos, agora escritos em tábuas de pedra, não é? Então, o que quer dizer esses 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra? Eles já tinham os mandamentos. Por exemplo, o sábado já existia antes. Abraão guardava o sábado. Os judeus, antes dos 10 mandamentos, eram para recolher o maná. E sexta-feira caía em dobro. Eles eram para recolher em dobro e não recolher no sábado. Então eles já tinham os 10 mandamentos. Eles também não podiam matar. Eles não podiam idolatrar. Eles já sabiam sobre a idolatria. O próprio Jacó, bem antes do Sinai, o Jacó teve problemas com ídolos, não é? Eles já estavam envolvidos com ídolos. O tempo de Jacó. Então, eles sabiam dessas coisas. Eles tinham, só não estava escrito num só lugar, em forma de 10 mandamentos, e sim os princípios. Aliás, o princípio do amor, lembremos disso, o princípio do amor engloba os 10 mandamentos, né? E muito mais coisas ainda. Quem ama não rouba, né? Quem ama guarda o sábado, quem ama não furta, quem ama não mente, quem ama não trai. E assim vai. Quem ama, ama os pais, cuida dos pais, a sua velhice principalmente o tempo todo, honra os pais. Enfim, quem ama faz tudo isso. Então o amor engloba todos os princípios que depois foram desdobrados em 10 mandamentos. Adão e Eva sabiam dessas coisas. Então, aqui foram escritos os 10 mandamentos em tábuas de pedra, porque a coisa já estava se apagando dos corações e das mentes. Eles já estavam idolatrando, e esse povo não parava de idolatrar, mesmo até a destruição por Babilônia, né? Então, essa aliança no Sinai foi uma reafirmação da antiga aliança. Os 10 mandamentos, pelos quais todos seremos julgados. E Deus colocou no céu, no trono do céu, outra 10 mandamentos, do qual ele fez a cópia e deu para Moisés, né?
Então lá estão os originais desses 10 mandamentos. Esta é uma reafirmação da aliança, isto não é uma nova aliança. Depois na parte de quarta e quinta-feira fala da nova aliança, haveria uma nova aliança. Mas esta nova aliança é na realidade uma reedição da aliança antiga. Porque a aliança antiga era o quê? Lá no Éden, ainda no dia em que tinham pecado, Deus disse que iria morrer, né? Fez um sacrifício ali de um cordeiro para dar vestes para eles. Disse que seria ferido no calcanhar, mas que a serpente seria ferida mortalmente. Isso estava se referindo à cruz. E aqui a nova aliança é baseada na cruz, cuja referência houve lá no Jardim do Éden, que foi repetida algumas vezes ao longo da história, né? E agora finalmente veio o descendente, aquele que havia mencionado lá no Jardim do Éden, e que também havia mencionado a Abraão, e também no caso da quase morte de Isaac, né? Então o descendente aqui finalmente chegou. E daí ele fez uma nova aliança com o mundo que é baseada na antiga aliança. Que eu serei seu Deus, serão meu povo. Eu vou perdoar vocês, eu, Jesus Cristo, morri por vocês. Agora finalmente chegou aquele que cumpriu a antiga aliança, né? Então, essa aliança, ela requer, como todas as vezes anteriores, sempre a mesma coisa, obediência, né? Essa nova aliança introduziu novos ingredientes, por exemplo, o pão e o suco de uva, que nós até hoje usamos após como a Santa Ceia, né? Após o lava-pés. Então, o que é isso? Isso é lembrança de que Jesus morreu por nós, derramou seu sangue, seu corpo foi quebrantado. E também que não nos esqueçamos que Jesus não vai mais tomar do suco da uva enquanto não for junto conosco, e que ele vai voltar. Esta é a aliança, nova aliança. Então ela é baseada nas alianças anteriores, só foram feitos mais alguns acréscimos, em razão de que agora finalmente Jesus foi morto, para poder nos perdoar e nos salvar. Então esse é o esquema da aliança. Bom, Satanás, muito esperto, mas não tanto, o que ele fez? Bem quando Jesus estava ratificando a aliança da antiga lei, a lei eterna de Deus, os 10 mandamentos. Quando Jesus ressuscitou, ele transformou, ou melhor, quando não, mas a ressurreição de Jesus, ele transformou na mudança do sábado para o domingo. Bom, isso quer dizer o quê? Ora, o sábado é o dia da lembrança do Criador, o domingo não é o dia da lembrança do Criador, o sábado que é. E o Criador esteve aqui, morreu por nós. Portanto, isso confirma o sábado dos 10 mandamentos. Jesus morreu porque pecamos, quebramos os 10 mandamentos, e com base nesses 10 mandamentos, Jesus foi morto, e com base nesses 10 mandamentos, todos seremos julgados. Ora, o que Satanás fez? Tentou invalidar os 10 mandamentos, alterando-os em outros mandamentos, né? Então, o que isso significa? Isso significa dizer que essa aliança não vale nada, do ponto de vista satânico. Quem guarda o domingo e não está aceitando a base da antiga aliança de Deus, que guardava o sábado desde o Éden, né? Desde o Éden, e sempre guardando o sábado, e em nenhum lugar na Bíblia está escrito que o sábado teria que ser modificado por esse ou por aquele motivo. Então, cuidado, atenção a todos. O fundamento da aliança é o amor de Deus para conosco. E o amor de Deus são os 10 mandamentos. Aliás, e é a obediência aos mandamentos. Aliás, eu vou ler aqui em João. Quem explica isso aí muito bem é João. Está no livro de João, vamos ver o livro de João, capítulo 15. No livro de João, capítulo 15, 14 também tem. Mas no livro de João 15, ali encontramos alguns textos, depois podemos ir lá também nas epístolas de João. Aqui, está. Livro de João 15, versículo 10, por exemplo. Se guardados os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço, no seu amor permaneço. Vou ler também aqui no 14, versículo 13, 14 e 15. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Agora quero ler também
nas epístolas de João, no João, 1 João, né? Ali também nós podemos ver alguma coisa a respeito desse assunto que nós estamos falando aqui, sobre a lei de Deus e o amor. Então vamos ler João, 1 João, capítulo 2, versículo 4 em diante. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Não é? Então, tem mais muitos outros versos aqui que nós poderíamos ler. Por exemplo, no 1 João 5, 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. E tem também o 1 João 3, 24, aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. Nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. E assim vai. Bom, o que eu estou querendo dizer? O amor de Deus, os 10 mandamentos, são o resumo do amor de Deus. Os primeiros 4 mandamentos é como se ama a Deus. Os outros 6 mandamentos, como se ama o próximo, a partir dos nossos pais. E esse é o amor, né? Então, quem ama a Deus guarda os mandamentos, ou seja, ama os pais, não mente, não rouba, não, etc. E também não idolatra, não faz outros deuses, e guarda o sábado, né? Então, com base nesses mandamentos que foi feita a aliança. E exatamente no dia que Jesus ressuscitou, Satanás transformou no motivo de guardar outro mandamento que não é aquele que o levou à morte. Então, esse Satanás está querendo invalidar a morte de Jesus Cristo, ou seja, o selamento dessa aliança. Eu agora posso perdoar vocês, porque eu morri por vocês e eu ressuscitei, né? Então agora eu posso perdoar por vocês. Agora não tem como não poder perdoar, porque, enfim, foi vencedor sobre a morte, vencedor sobre o pecado e sobre a morte. Oxalá que todos nós possamos levar em consideração essa questão da aliança, né? Porque ela é muito importante para nós, porque, resumindo tudo, isso quer dizer o seguinte: eu, Jesus Cristo, posso perdoar vocês, eu já perdoei vocês, agora basta que vocês obedeçam e me sigam. Que assim seja com cada um de nós. Santíssimo e poderoso Deus, fica conosco em todos esses dias, que sejamos obedientes ao nosso querido Pai Celeste, ao nosso querido Senhor Jesus Cristo, porque muito em breve Ele voltará aqui à terra para nos buscar. Pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.